É o momento e a gente fala justamente sobre juros. Agora, do cenário brasileiro, ainda repercutindo tudo que a gente trouxe ainda na edição de ontem, a gente trouxe para você a decisão do Copom de cortar a Selic em 0,25 ponto percentual. Corte que a gente lembra, né? Era esperado. Só que o que chamou a atenção foi a indicação do fiscal no comunicado. Vamos entender um pouco mais os principais pontos que estão chamando a atenção com a nossa colunista Solange Surur. Bem-vinda mais uma vez por aqui, uma boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Solange, quero muito te ouvir sobre esse cenário e os principais pontos que chamaram a atenção nessa decisão do Copom ontem. O fato do fiscal entrar nessa conta é um ponto importante. Sem dúvida nenhuma, é um ponto importante, mas eu acho que o que realmente chamou a atenção do mercado, e hoje a gente viu o comportamento da curva de juros muito negativo, né? Todos os vértices, para todos os horizontes, você teve uma abertura muito grande, ou seja, as taxas de juros estão subindo no médio e longo prazo no Brasil, foi por conta da argumentação do Banco Central para o motivo da queda de juros. Porque o Banco Central, no seu comunicado, traçou um quadro que, na sua descrição, não preveria uma queda de juros. Ele diz que a atividade tem surpreendido para cima, principalmente nos setores cíclicos. Ele diz que a inflação corrente está pior, que as expectativas de inflação estão se afastando cada vez mais das metas, coloca um risco adicional no balanço de riscos da inflação que está relacionado ao fiscal, mas tudo isso a gente já sabia e isso compõe um quadro de manutenção de juros. E aí o argumento para a queda de juros, por que que o Banco Central então decidiu diante desse quadro, e inclusive com projeções do Banco Central para o horizonte relevante em 3,7, que é realmente acima da meta de 3, cortar juros. E aí ele trouxe a, um cenário onde, se não houvesse corte de juros, a inflação poderia, na próxima reunião, a projeção dele poderia estar abaixo da meta, no horizonte relevante da próxima reunião, que já é 2028. Então, o Banco Central praticamente disse, né, traduzindo aqui o economês para o português, se não cortasse os juros, né, na próxima reunião corria o risco da projeção dele estar abaixo da meta. E aí o mercado não gostou porque, 2 motivos. Um, parece que não está mirando 3%, né, com uma banda. A inflação pode ficar abaixo da meta se precisar, né. E segundo, estender o horizonte. Quer dizer, se o horizonte é realmente final de 2027, é esse horizonte que ele precisa ver, e para esse horizonte a inflação está bem acima da meta, que é 3,7, né. Então, quando você estende o horizonte para justificar uma queda de juros, dizendo, não estar confortável com a inflação ficar abaixo da meta, você sinaliza que, existe uma assimetria aí. O Banco Central aceita ficar com a inflação acima da meta, mas não aceita ficar com a inflação abaixo da meta, se isso for causar uma desaceleração maior da atividade. Esse ponto que você traz é super importante, foi o que deixou o mercado com muitas dúvidas desse comunicado. E eu aproveito para te perguntar um pouco sobre essa expectativa para a ata do Copom da reunião na semana que vem. Talvez possa trazer um pouco mais de respostas com relação a essas dúvidas. O que você espera encontrar nessa ata na semana que vem? Bem, eu acho que o recado do mercado para o Banco Central é que realmente foi uma perda de credibilidade, né? Porque a decisão era amplamente esperada, cortar 25, mas a curva de juros reagiu muito mal. O real também está depreciando, mas aí a gente, como vocês mesmos mostraram, tem um ambiente internacional de dólar mais forte, né? Mas mesmo assim, eu acho que o real está underperformando. E a gente vai ver segunda-feira, eu acho que o foco mostrando as expectativas desancorando mais. Então, na terça, o Banco Central tem essa opção, que não deveria ser uma opção, porque a ata deveria refletir exatamente a discussão da reunião, mas eles poderão ter uma oportunidade de desenvolver melhor, porque estender o horizonte relevante, por que trazer esse cenário alternativo, né? Porque, como eu disse, a interpretação hoje é que a meta pode ser rolada. E eu acho que existe aí um ponto importante, né? Não é, esse horizonte estendido ou ficar muito preocupado com a inflação ficar abaixo da meta,
não tem uma implicação super importante no curto prazo. É claro que se as expectativas de inflação reagem negativamente, se o mercado fica com um pé atrás com a atuação do Banco Central, isso é negativo. Mas eu acho que o ponto mais importante é que numa eventual necessidade de subida de juros, né, a gente pode entrar num cenário desse se não houver nenhum tipo de ajuste fiscal, na minha opinião, em 2027, vai ficar a dúvida: será que o Banco Central vai mirar mesmo 3%? Será que ele vai rolar mais o horizonte? Será que vai ficar mirando mais perto do teto? Será que a meta de inflação vai mudar? Então, eu acho que mais do que a implicação, no mercado, né, em reação a hoje e que ele possa consertar na ata, fica essa questão em aberto para o futuro. Já aproveito para te perguntar também como é que você enxerga a possibilidade de um novo corte de juros, porque não tem essa sinalização, mas também não tem a sinalização de que não vão acontecer novos cortes ainda nesse ano. Como é que você enxerga também? Pois é, acho que o Banco Central não deu sinalização nenhuma de que vai continuar cortando. Eu acho que ele deixou a entender que o espaço é menor, né? Não fechou a porta, mas também não deixou ela aberta, como era antes. Agora, dada a reação do mercado, eu acho muito difícil continuar cortando, porque as expectativas de inflação devem continuar subindo, né? E a gente vai ter um cenário, não diria de câmbio muito mais depreciado, mas não vai ser tão bom quando foi, né, nas reuniões passadas. Então, eu acredito que esse espaço se esvaiu. É claro que ele pode voltar, se o cenário internacional ficar extremamente positivo, voltar a ter dólar fraco e etc e tal, mas eu acho que nesse momento o mercado está dando um recado para o Banco Central que não tem mais espaço para cortar e, inclusive, o mercado está colocando uma certa alta, não para agora, mas para frente. Esse é que o Banco Central deveria se preocupar, né, em retomar essa credibilidade, porque, na minha visão, a gente já não tem âncora fiscal, né? Ninguém acredita na estabilização da dívida pública no Brasil, dada a política fiscal atual. Está todo mundo à espera do que vai ser feito em 2027. Se a gente perde a âncora monetária, o que acontece é que essa necessidade de trazer a âncora fiscal e monetária de volta ela vem com muita rapidez, essa necessidade. O mercado vai pedir mais urgência. Então, aquele benefício da dúvida que havia em relação à política econômica como um todo, porque o Banco Central tinha credibilidade, pode se esvair. Então, é importante, espero que na ata, vai ter o relatório de inflação também, seja uma oportunidade de explicar melhor essa interpretação que a gente teve no mercado, né? Porque realmente eu acho que ficou um pouco confuso, né, a redação do comunicado. Muito bem. Solange Surur, nossa colunista aqui do CNN Money, obrigada mais uma vez pela conversa e bom fim de semana para você. Obrigada para você também. Obrigada.